que diz o seguinte: em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação, porque a quantidade de chuva é pouca na região desértica, então obter água doce é muito complicado. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Dessalinização, retirar o sal da água. Alguns desses sistemas consistem basicamente em duas câmeras. Uma contendo água doce e a outra contendo água salgada. Ou seja, uma só com a substância pura e a outra uma mistura, onde há uma diferença de concentração. Que eu posso dizer que uma das câmeras é hipotônica e a outra é hipertônica. Aqui tem água salgada hipertônica e a que só tem água é a hipotônica. Separadas por uma membrana semipermeável. Quando você estiver lendo um texto de uma questão que ela fala de compartimentos em que eles são separados, ou ambientes que são separados por uma membrana semipermeável, por uma membrana, isso daí está associado à osmose. Só que neste caso, semipermeável, é porque justamente você vai deixar passar uma das substâncias. Vamos voltar para o texto. Aplicando-se pressão, por que vai ser necessário aplicar pressão? Porque o objetivo da questão é apenas retirar o sal, dessalinizar, para que a água do mar fique doce, fique potável, as pessoas possam beber essa água. E se você tiver uma membrana semipermeável, com uma solução hipotônica e uma hipertônica, vai acontecer a osmose. O que é a osmose? A passagem da água do meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado. E a gente não quer fazer com que a solução da água salgada ela fique menos concentrada. A gente quer tirar o sal dessa água salgada, ou seja, a gente quer fazer com que a água se separe totalmente do sal. Então, eu não quero diminuir que a água vá para a solução salgada. Pelo contrário, eu quero tirar a solução, que é a água salgada, tirar a água separando totalmente do sal. Então, eu vou ter que fazer uma força de ação contrária. Por isso que a questão está sugerindo aplicar uma pressão. Aplicando-se pressão na câmera com água salgada. Então, eu vou aplicar uma pressão para forçar a água que está na mistura de água com sal, forçar a água a sair deste meio que está concentrado para o meio que não é concentrado, que é o meio hipotônico. Não é o que naturalmente, espontaneamente ocorreria. Por isso que precisa de uma força de ação contrária, aplicando-se essa pressão. Na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. Então, ao aplicar essa pressão na água com sal, a água é forçada a atravessar a membrana em direção à câmara que só tem água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado. É uma osmose, mas é uma osmose forçada, porque vai contra o gradiente, vai contra o sentido que a água deveria ir. Motivo esse que se gasta energia para fazer esse processo, requer uma força de ação contrária, que está sendo destacada quando a pressão é exercida na câmara que tem água e sal. Então, essa osmose, quando ela é forçada, ela é no sentido contrário, é uma osmose reversa ou inversa, que está na letra E da questão 97, Enem PPL 2019. Galerinha, mais uma questão discutida aqui no canal, questão do Enem, PPL 2019. Se você gostou da resolução da questão, não esquece de deixar o like no vídeo. Você ainda não está inscrito no canal, faz rapidinho a inscrição no canal e em breve retorno aqui com mais questões discutidas para vocês. Tchau e até a próxima!